Boa tarde, meus queridos alunos. Eu me chamo Gleison, a maioria deve me conhecer. Estou fazendo a Universidade do Campus Luciano, Mato Grosso, NEMAT, pela instituição NEMAT. Estou fazendo o curso de licenciatura em Física. Estou aqui hoje para estar aplicando a aula de vocês, para vocês, referente ao estágio 3. E vou estar dentro do conteúdo da Física 2, disciplina cinemática, onde o tema será velocidade média. A velocidade média nada mais é do que o deslocamento dividido pelo tempo. Eu posso dar aqui para vocês um exemplo simples que vocês fazem no dia a dia, que é o deslocamento de vocês da sua casa para a escola. Vamos ilustrar aqui no quadro. Sua residência. Caminho, que é o deslocamento, espaço para a escola. Ao percorrer esse espaço, vocês vão andando uma passada, podemos dizer, de 1 metro. 1 metro. Cada passada que vocês fizer mais 1 metro, 1 metro, vamos andar mais 1 metro, 2 metros. Mais 1 metro, 3 metros. Vamos colocar essa velocidade, que é o tempo de vocês, para cada passada que vocês fizerem de 1 metro mais 1 metro, vamos colocar essa passada a velocidade de 1 segundo. 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo. Então, cada passada que vocês fizerem ao destino da escola, vocês vão fazer em tempo de 1 segundo. Então aqui já fica bem claro, né? Para a velocidade média. Um exemplo fácil, um exemplo bom de vocês entenderem no decorrer da disciplina que nós vamos ver para frente. Então, se vocês andando 1 metro por segundo, então a velocidade média é certo que nós podemos colocar que é 1 metro por segundo. Então vocês estão andando uma velocidade média de 1 metro por segundo. Né? No sistema internacional, essa é a unidade, 1 metro por segundo, da velocidade média. Podendo também ser quilômetro por hora, que é mais usado geralmente no dia a dia. Aqui, esse relógio aqui é onde faz para converter quilômetro por hora, metro por segundo por quilômetro por hora. Você está em metro por segundo, quando você for converter para quilômetro por hora, você vai multiplicar. Quando você estiver em quilômetro por hora e que te pedir para converter por metro por segundo, você vai fazer o inverso. Né? O inverso de multiplicar é dividir. Então você vai fazer mais ou menos dessa forma. Você vai pegar o quilômetro e dividir por segundo, onde você vai encontrar a unidade, que é metro por segundo. Vamos dar um exemplo aqui de converter. Vamos pegar aqui 10 metros. 10 metros por segundo, 20 metros por segundo e converter por quilômetro por hora. O que devemos fazer? Aqui o reloginho aqui reloginho que vai ajudar vocês, está bem simples explicando. 100 metros por segundo, você vai multiplicar por quilômetro. Então vamos pegar 10 vezes, e deixar bem claro para vocês, esse 3,6 ele é padrão, né? Ele vai ser uma regrinha constante. Por que constante? Quilômetro, vamos dizer que quilômetro é igual a 1000 metros. A hora é igual a 3.600 segundos. Nós podemos estar fazendo uma regra de 3, né? Mas para pegar e agilizar e simplificar, ser mais rápidos, nós só pegamos e colocamos 3,6 e vai simplificar o resultado e vai ser mais ágil. Então, pegando o 10 vezes 36,
que vai dar igual 10 segundos vezes 36, que vai dar igual um valor de 26 km por hora. E aqui os 20 metros por segundo vai ser a mesma coisa, vai ser o mesmo processo. Vamos pegar o 20, né? 20 é igual a 20 vezes 3,6, que é igual. Aqui, se botar um em cima do outro, você pode fazer até a conta de soma. 36 com 36 vai dar 72, né? 20 vezes 3,36, vamos colocar 72 km por hora. E assim você pode fazer o inverso. Quando pedir para converter km por hora por segundo, vai ser esse mesmo processo. Só que aqui você vai pegar o 36 km por hora e dividir, né? 36 km por hora, dividir ele por 10 metros por segundo, que você vai chegar a esse resultado. Opa, desculpa, estou dando o resultado. Vai dividir por 3,6 e vai chegar a 10 metros por segundo. Esse é o resultado e o 20 e já tem uma fórmula de baixo. Entender matematicamente. Desculpa, porque eu estou falando matematicamente. Essa é a equação da velocidade média. Delta S, delta T. Delta S vai ser o início final vai ser inicial menos, vai ser o espaço, o deslocamento final menos o deslocamento inicial. Da mesma forma vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Tempo final menos o tempo inicial. Deslocamento e tempo. Variação de deslocamento e variação de tempo. Essa é a forma que vai resolver os nossos problemas dentro da velocidade média, onde você vai encontrar a velocidade média do que você vai precisar. Podemos dizer que quando delta S estiver em metros, o tempo em metro, delta S estiver em metro, o delta T, que é a variação de tempo, vai estar em segundos. E quando delta S estiver em quilômetros, o delta T, variação de tempo, vai estar em horas. Agora eu vou passar um exemplo para vocês, um exemplo desse conteúdo, dessa parte teórica que eu expliquei para vocês. Vou dar 3 exemplos para vocês entenderem melhor. O nosso 3 exemplo vai ser dessa forma. Vocês prestem bem atenção para os exemplos fáceis de ser resolvidos. Se vocês compreenderam, pode estar fazendo pergunta, que eu estou aqui para responder vocês e tirar as dúvidas. Primeira pergunta do exemplo. Um carro parte de São Paulo às 8 horas da manhã. São Paulo, às 8 horas da manhã. Às 8 horas da manhã.
Ele chega a Minas Gerais ao meio-dia, após percorrer 320 km. Calcule a velocidade média desenvolvida pelo carro nessa viagem. O que podemos fazer primeiramente é pegar os dados anunciados, prestar atenção nos dados, e nós vamos encontrar o nosso resultado. Nós temos o tempo, nós temos dado o tempo, dado essa é a nossa fórmula, delta S, que é igual, que é o espaço, que é 320 km. Então nós temos 320 km, que é o nosso deslocamento. Variação de tempo. Variação de tempo nós temos 8 horas, que é o inicial, e meio-dia e meio, que é o nosso tempo final. Então, se nós temos aqui 8 horas e cheguemos lá meio-dia e meio, então 8, 9, 10, 11, 12 e meia. 8, 9, 10, 11, 12 e meia. 12 e meia. Então, nós vamos ter 4 horas e 30 minutos, né? 4 horas e 30 minutos. Conforme anunciado. É meio-dia e meia, é meio-dia, me desculpe. Só são 12 horas, então só é 4 horas, que é o intervalo do tempo. 4 horas. Então, ele percorreu 320 km em 4 horas. Então, vamos pegar a nossa fórmula. Velocidade média, que é igual a... Velocidade média que é igual a 300 km por hora. 320 km por hora dividido por 4. E chegaremos ao resultado. Velocidade média. Velocidade média é igual, fazemos a conta aqui, que já tem o resultado, que será 80. 80 o quê? Em que unidade nós vamos usar? Se você prestar atenção, 300 km está em quilômetro, o espaço está em quilômetro e o tempo está em hora. Então nós vamos usar a unidade de quilômetro por hora. Esse é o nosso resultado. 80 km por hora ele estava correndo na rodovia, era a sua velocidade média na rodovia. O segundo exemplo. Um nadador olímpico completa a prova de 50 metros nado livre em 20 segundos. Determine a sua velocidade. Podemos usar, pegar novamente, vamos pegar os dados. Dado de espaço 50 metros e o dado variação de tempo 25 segundos. Vamos usar a nossa fórmula, velocidade média, que é igual a delta S com variação de delta de tempo, que é igual. O nosso variação de espaço, deslocamento é 50 metros. Então, vamos colocar 50 metros dividido por 25 segundos. 25 segundos. Fazendo o cálculo de 50 dividido por 25. 25 é metade de 50. Então, podemos dizer que aqui é igual a 2. 2 o quê? Vamos dar uma olhada. 50 metros, 25 segundos. Então, na unidade dividida que nós estamos usando, 2 metros por segundo. Esse foi o tempo em média que ele fez, que ele estava nadando por metros.
o terceiro exemplo. O terceiro exercício do nosso exemplo é um ônibus passa pelo quilômetro 50 de uma rodovia às 6 horas e às 9h30 passa pelo quilômetro 240. Qual é a velocidade desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Desculpa, ao ler o terceiro exemplo, percebi que esse resultado é da letra A, 2 metros por segundo. Mas aqui eles estão pedindo quilômetro por hora. Então nós vamos ter que fazer aquele convertimento de metros por segundo por quilômetro por hora. Então o que nós vamos estar fazendo aqui? Nós vamos estar multiplicando 2 metros por segundo vezes 3,6, que esse é padrão, entendeu? Esse é constante, esse número. Então, multiplicando 2 metros por segundo vezes 3,6 vai dar 7,2 km por hora. Esse é o resultado da letra B. Que eu deu 7,2 km por hora. Finalizando, vamos agora para o exercício 3 do exemplo. O exemplo do exercício 3. Um ônibus passa pelo quilômetro 50 de uma rodovia às 6 horas e às 19h30 passa pelo quilômetro 240. Qual é a velocidade média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? O que devemos fazer aqui? Pegar os dados, né? O nosso intervalo de espaço é 240. Então vamos coletar os dados, intervalo de espaço, que é igual a 240 km por hora. O intervalo de tempo, nós podemos observar que nós temos dois dados, que é os 6 horas e 9h30. Né? Se nós colocar 6, 7, 8, 9, 3 horas e 30 minutos. Então, diminuindo o intervalo de tempo menos o tempo final menos o tempo inicial, nós vamos chegar no resultado de 3 horas e 30 minutos. Indo para a nossa fórmula velocidade média, que é igual vezes π, nós temos 240 km dividido pelo tempo. Mas aqui vocês não podem, se vocês observar, como que nós vamos colocar na fórmula 3 horas e 30 minutos? Não tem jeito. Então 3 horas e 30 minutos é a mesma coisa de 3,5, que é a metade, e 5 é a metade de meia hora. 3,5. E assim, toda vez que tiver em meia hora, 2 horas e meia, 3 horas e meia, 1 hora e meia, vocês sempre vão colocar 1,5, 2,5. Vocês alunos têm que falar do professor, rapaz. Como é que vocês deixam me passar? Nós também temos dois dados de espaço, 50, não só 240. Né? Nesse caso nós temos dois dados, menos, que será 240 menos 50.
Por favor, me ajuda também. Então, o resultado aqui será diferente. Aqui será 210 dividido por 3,5. E teremos um resultado de 60 km/h. Como já falei, toda vez que o intervalo de espaço estiver em quilômetro e o intervalo de tempo estiver em hora, a unidade será km/h. Então chegou o fim dessa aula, esse é o que eu tinha dado para vocês. Espero que tenham absorvido bem e obrigado, até a próxima, boa noite.